Onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Se você está vendo isso agora mesmo, eu preciso que você abandone a ideia de que o acaso governa sua vida. No vasto e invisível campo quântico, não existem coincidências, existem apenas conexões magnéticas. Existe algo na estrutura da realidade, algo na rede de energia que sustenta cada átomo do seu corpo, que orquestrou este encontro exatamente neste milésimo de segundo. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem reconfortante, é a linha divisória definitiva entre o destino repetitivo que você tem aceitado e a realidade grandiosa que você realmente veio manifestar na Terra. Você já parou para pensar por que certas informações chegam até nós em momentos de crise ou de busca profunda? Porque este texto, especificamente, capturou sua atenção enquanto milhares de outros estímulos falharam. Porque existe uma ativação quântica disponível para você neste exato momento. Uma frequência específica que tem o poder de reescrever a trajetória da sua vida. Se você a ignora, se permite que o ruído das notificações e as preocupações triviais fechem esta janela, você poderá estar perdendo o momento exato em que o universo estava perfeitamente alinhado para sua mudança de salto quântico. Não estamos falando aqui de magia de palco ou de fantasias espirituais superficiais. Estamos falando de leis universais que grandes pensadores e místicos exploraram durante milênios, e que a ciência moderna agora começa a validar. É um princípio que conecta sua consciência individual com a estrutura mesma da realidade. A ativação já começou. Ela começou no instante em que o seu desejo interno de mudança superou o seu medo do desconhecido. Agora que você está aqui, o poder está em suas mãos. Você pode escolher receber essa frequência ou pode escolher resistir a ela por hábito. Mas entenda, este momento não se repetirá com esta mesma carga energética. Deixe-me te fazer uma pergunta que talvez você evite se fazer no dia a dia. Você já sentiu que sua vida está presa em um loop infinito? Como se você estivesse em uma cela sem grades, repetindo os mesmos erros, atraindo as mesmas pessoas problemáticas e experimentando as mesmas frustrações financeiras ou emocionais, ano após ano. Muitas vezes, tentamos mudar. Lemos livros, fazemos cursos, escrevemos afirmações no espelho, manifestamos nossa vida ideal e, no entanto, em poucos dias, a gravidade do passado nos puxa de volta. Parece existir um teto invisível, uma barreira de vidro que você enxerga através, mas não consegue quebrar. Sabe por que isso acontece? Não é porque você é fraco. Não é por falta de inteligência ou mérito. É porque a realidade não responde ao que você pensa que quer, ela responde ao seu estado vibracional consolidado. Sua vida é um reflexo direto da frequência em que opera o seu campo energético. E essa frequência não é moldada apenas pela sua vontade consciente de hoje. Ela é o resultado de anos, talvez décadas, de crenças herdadas dos seus pais, traumas de infância que você nem lembra que carrega, e programações inconscientes que atuam como âncoras pesadas no fundo do oceano. Agora você vai fazer um exercício de imaginação comigo. Imagine que você quer navegar para o sucesso, mas suas âncoras estão presas na escassez. Não importa quanta força você coloque no motor, você não sairá do lugar até que aprenda a soltar as correntes. Me diga como seria sua vida hoje se você pudesse identificar e desintegrar essas âncoras em nível celular? Para você entender a ativação, precisamos mergulhar no que a física quântica nos ensina sobre a matéria. Se pegarmos uma célula do seu corpo e a dividirmos em moléculas, átomos e partículas subatômicas, descobriremos algo fascinante. 99,9% de tudo que existe é espaço vazio. Mas esse espaço não está realmente vazio, ele é um campo fervilhante de energia e informação. Isso significa que você é mais energia do que matéria. Sua consciência não é algo que acontece dentro do seu cérebro. Seu cérebro é uma antena que capta e processa a consciência do campo. No nível quântico, nada é sólido, nada é fixo e nada está completamente determinado até que um observador, você, colapse uma dessas infinitas possibilidades em uma realidade física através da sua atenção e intenção. O que isso significa na prática? Significa que no campo das infinitas possibilidades, já existe uma versão sua que é próspera, saudável e plena. Essa versão não é um sonho futuro, é uma frequência disponível agora. O problema é que a maioria de nós está viciada em sintonizar a frequência do problema. Acordamos e imediatamente buscamos em nossa memória os motivos para estarmos estressados. Ao fazer isso, reafirmamos ao campo quântico que queremos mais do mesmo.
A ativação quântica é o processo de aprender a mudar o seletor desse rádio interno. Você está pronto para sintonizar uma estação que nunca ouviu antes? Um erro comum, cometido pela maioria das pessoas que busca a transformação, é cair na armadilha de acreditar que basta pensar positivo. Se o pensamento positivo fosse a solução, o mundo estaria cheio de milionários e pessoas realizadas. A verdade nua e crua é que o pensamento é apenas a carga elétrica, é a direção do sinal que você envia ao campo. Mas é o sentimento que detém a carga magnética, o poder real de puxar a realidade de volta para você. Imagine a seguinte cena: você fecha os olhos e repete para si mesmo: eu sou próspero, a riqueza flui para mim. Essa é a sua carga elétrica. Mas, no segundo seguinte, o seu celular vibra com uma notificação do banco ou você olha para um boleto vencido. Instantaneamente, o seu estômago dá um nó, o seu peito aperta e uma onda de adrenalina de sobrevivência percorre o seu sangue. Nesse momento, o seu corpo está gritando a verdade dele: eu estou em perigo, não há o suficiente. O que você está fazendo é tentar dirigir um carro acelerando com a mente, enquanto seu corpo está com o pé cravado no freio do pânico financeiro. O universo não ouve a frase bonita que você recitou, ele sente o nó no seu estômago e o tremor nas suas mãos. Ele ignora o seu roteiro mental e responde apenas à sua verdade visceral. Para o campo quântico, você não atrai o que pensa que merece, você atrai exatamente aquilo que o seu corpo sente como sendo a sua realidade atual. Se você sente falta enquanto pensa em ganho, o sinal é cancelado e a escassez permanece colapsada. O seu corpo é o depósito de todas as suas experiências passadas. Cada vez que você foi rejeitado, cada vez que sentiu que não era o suficiente, o seu sistema nervoso gravou essa assinatura química. Com o tempo, o corpo se torna o mestre e a mente o escravo. Você se torna viciado nas emoções de estresse, de reclamação e de falta. É por isso que a ativação precisa ser sentida. Observe agora: como está a sua respiração? Como está a sua postura? Seus ombros estão tensos? Essa tensão é o registro físico da sua resistência ao novo. A ativação começa quando você permite que essa resistência se dissolva. Não é algo que você faz, a ativação já está em você, é apenas algo que você permite que aconteça. Vamos ancorar esse momento. Gostaria que você escrevesse uma frase para dizer ao campo quântico não só com palavras, mas com atos que você está presente. Vá até os comentários e digite a frase: ativação permitida. Pronto! Agora vamos para a próxima parte que preparei para você. Talvez você não conheça um dos experimentos mais fascinantes da ciência moderna, chamado de experiência da fenda dupla. Nela, cientistas descobriram algo que desafia toda a lógica. Eles observaram que minúsculas partículas de matéria, os elétrons, se comportavam de um jeito quando não havia ninguém olhando, mas mudavam completamente o seu comportamento no instante em que um cientista passava a observá-los. Pare por um segundo e deixe essa ficha cair. A mera presença da consciência humana mudou o comportamento da matéria física. O que isso significa para você, aqui e agora? Significa que a matéria não é algo fixo e teimoso que você tem que empurrar com força. Ela é algo moldável que responde ao seu foco. Se a sua consciência tem o poder de mudar o comportamento de um elétron em um laboratório, imagine o que o seu foco constante está fazendo com as células do seu próprio corpo e com as oportunidades que aparecem ou desaparecem ao seu redor. Nós vivemos em um universo de espelhos. O campo quântico não nos dá o que queremos, ele nos dá quem nós somos. Se você se vê como uma vítima das circunstâncias, o campo continuará te fornecendo evidências para provar que você está certo. Se você se vê como o Criador soberano, o campo reorganizará os eventos, as pessoas e as sincronicidades para validar essa nova identidade. A pergunta crucial aqui é: quem você está sendo enquanto ninguém está te olhando? Quais são as conversas internas que você mantém quando está sozinho? Essas conversas são as instruções de comando que você envia para a impressora da realidade. Se você pudesse ver as ondas de energia que saem do seu corpo agora, você ficaria satisfeito com o que elas estão atraindo? Você já se perguntou por quê, às vezes, parece que o seu corpo tem vontade própria? Você decide mentalmente que será positivo, mas sente um aperto no peito de ansiedade. Você decide que merece prosperidade, mas suas mãos tremem ao pensar em investir seu dinheiro ao invés de guardar, ou cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Isso acontece porque a sua biologia é o arquivo morto das suas crenças passadas. Bruce Lipton, um dos pioneiros na epigenética,
demonstrou que o destino das nossas células não é determinado apenas pelo DNA, mas pelo ambiente químico em que essas células estão mergulhadas. E quem cria esse ambiente químico? As suas emoções. Quando você vive em estado de medo, seu cérebro inunda seu sangue com cortisol e adrenalina. Suas células entram em modo de defesa e param de crescer. No nível quântico, isso significa que você está emitindo um sinal de perigo, e o campo responde trazendo mais situações que justificam esse medo. Pergunte-se agora, se as suas células pudessem falar, o que elas diriam sobre o clima emocional que você tem proporcionado a elas nos últimos 10 anos? Elas sentem que vivem em um campo de guerra ou em um jardim de possibilidades. A ativação quântica requer que você mude a química do seu sangue através da mudança da sua percepção. Quando você escolhe a gratidão antes mesmo de receber o milagre, você está enviando uma nova instrução química para cada trilhão de células no seu corpo. Você está mudando a biologia da sua crença. Muitas pessoas acham que a sincronicidade é apenas sorte. Mas e se eu te dissesse que o universo funciona de forma muito parecida com o algoritmo de uma rede social? O algoritmo não te entrega o que é bom ou ruim, ele te entrega mais do que você interage. Se você foca em notícias trágicas, o algoritmo te mostra mais tragédia. Se você foca em expansão e conhecimento, ele te mostra mais disso. O campo quântico é o algoritmo supremo do universo. Ele monitora a sua interação vibracional. Quando você altera sua frequência interna, você começa a interagir com uma camada diferente da realidade. É por isso que, após uma ativação, começam a surgir os sinais. Sabe aquela sensação de pensar em alguém e a pessoa te ligar? Ou de precisar de uma solução e encontrar um livro aberto exatamente na página da resposta? Isso não é acaso. É a engenharia da sincronicidade. Ao elevar sua vibração, você se torna visível para oportunidades que já estavam lá, mas em uma frequência que você não conseguia sintonizar. Imagine que a abundância é uma estação de rádio de alta frequência e você estava tentando ouvi-la sintonizado em ondas curtas. Não importa o quanto você aumente o volume, você só ouvirá estática. A ativação é o ajuste fino do dial. Quando você clica no lugar certo, a música começa a tocar instantaneamente. O que você está pronto para ouvir hoje que estava sendo bloqueado pela sua própria estática emocional? A maioria de nós, especialmente a nossa geração, foi doutrinada a pensar de forma estritamente linear. Fomos ensinados por nossos pais, pela escola e pelo sistema que a vida é uma equação de esforço bruto. Se eu trabalhar 10 horas, terei muitos resultados ou preciso esperar 20 anos de sacrifício para finalmente alcançar tal objetivo. Crescemos acreditando que o progresso é uma escada íngreme onde cada degrau exige suor e sofrimento. Mas preste atenção, o mundo quântico não segue as regras da lógica de Newton. Ele não é linear, ele é feito de saltos. Na escala quântica, uma partícula não precisa percorrer todo o caminho entre o ponto A e o ponto B. Ela simplesmente deixa de existir num nível de energia e reaparece instantaneamente noutro. Isso é o que chamamos de salto quântico. Quando você entende isso, você para de tentar empurrar a vida com a força dos braços e começa a usar a força da sua frequência. Você descobre que não precisa de décadas para mudar sua realidade financeira ou emocional. Se você mudar a sua assinatura vibracional agora, a realidade pode se reorganizar em semanas ou dias. O universo não precisa de tempo, ele precisa de alinhamento. Mas para dar esse salto, você precisa estar disposto a abandonar a segurança da sua identidade atual. Muitas pessoas dizem que querem mudar, mas estão profundamente apegadas às suas histórias de sofrimento. Elas usam seus traumas como um crachá de identificação. Deixe-me te perguntar algo difícil. Quem seria você se não tivesse mais seus problemas para contar? Se você perdesse a história da vítima, o que sobraria? Se o vazio que isso causa te assusta, é porque você ainda está preso na linearidade. O salto quântico exige que você pule no vazio, confiando que o campo criará o chão sob seus pés. Vivemos em uma sociedade viciada em barulho. Estamos constantemente consumindo informação, música, conversas e distrações. Mas, na física quântica, o maior poder reside no vácuo, no espaço entre as coisas. É no silêncio que todas as possibilidades residem. Quando você está constantemente preocupado e pensando, você está ocupando todo o seu campo com informações velhas. Não sobra espaço para o novo entrar. A ativação quântica exige momentos de puro vazio.
É por isso que a meditação e a respiração consciente são tão eficazes, elas limpam a memória da sua consciência. É como se você formatasse sua consciência. Tente fazer este exercício mental. Imagine que todos os seus planos, todas as suas preocupações e até o seu nome desaparecem por um minuto. O que sobra? O que sobra é a consciência pura, o observador. É a partir desse estado de ninguém, nenhum lugar e nenhum tempo que você pode redesenhar qualquer aspecto da sua existência. Você está disposto a ficar em silêncio o suficiente para ouvir as instruções do universo, ou vai continuar gritando seus pedidos para um campo que já sabe do que você precisa? Outro conceito fascinante é o entrelaçamento quântico, a ideia de que duas partículas que estiveram conectadas uma vez, continuarão a se influenciar instantaneamente, não importa a distância. Isso se aplica perfeitamente aos seus relacionamentos e ao seu ambiente. Se você convive com pessoas que vibram na reclamação, no julgamento e na escassez, você está entrelaçado com essa frequência. Por mais que você tente se elevar sozinho, existe um arrasto energético. A ativação quântica pede que você examine suas conexões. Com quem você está dividindo o seu campo? Quais conversas você permite que entrem no seu sistema nervoso todos os dias? Não se trata de julgar os outros, mas de proteger a sua própria frequência. Quando você muda, o entrelaçamento muda. Algumas pessoas se afastarão naturalmente porque não aguentam mais a luz da sua nova frequência. Ela incomoda a sombra delas. Outras serão elevadas por você, sem que você precise dizer uma única palavra. Sua mera presença se torna um convite para que elas também se ativem. Você percebe a responsabilidade que tem ao escolher sua própria vibração? Você não está mudando apenas a sua vida, você está enviando ondas de choque por toda a rede de pessoas conectadas a você. Muitas pessoas perguntam, se o campo quântico é infinito e cheio de possibilidades, por que a minha conta bancária ou a minha saúde não refletem isso? A resposta reside num conceito chamado colapso da função de onda. Na física quântica, uma partícula existe como uma onda de possibilidades em todos os lugares ao mesmo tempo, até que um observador a foque. No momento em que olhas, a onda colapsa numa partícula sólida. O problema é que a maioria de nós está a colapsar a mesma partícula de escassez todos os dias. Por quê? Porque olhamos para nossa realidade com os mesmos olhos de ontem. Se acordas, olhas para as tuas dívidas, sentes o peso do cansaço e dizes está tudo difícil, acabaste de colapsar a frequência da escassez para as próximas 24 horas. Tu deste uma instrução direta ao universo para manter o status quo. A ativação quântica exige que aprendas a observar o que ainda não se manifestou. Como podes sentir abundância enquanto os teus sentidos físicos te mostram carência? Este é o maior desafio do Criador consciente. Precisas de treinar a tua consciência para ignorar temporariamente o mundo 3D, o que vês, e focar no mundo quântico, o que sentes. Quando consegues sentir a gratidão por uma solução que ainda não chegou, estás a colapsar uma nova realidade. Já te perguntaste, quantas vezes por dia estou a reafirmar os meus problemas em vez de ensaiar as minhas soluções? Neurocientistas descobriram que o cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência imaginada com intensidade emocional. Se fechas os olhos e visualizas, com detalhes e emoção, uma nova versão da tua vida, o teu cérebro começa a disparar circuitos neurológicos como se aquilo estivesse a acontecer agora. Isto chama-se ensaio mental quântico. Não se trata de pensamento positivo e ingênuo, trata-se de engenharia neurológica. Estás a instalar o hardware no teu cérebro para que ele se torne um mapa do futuro, e não um arquivo do passado. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. O sinal só se torna forte no campo quântico quando o teu pensamento, o sinal elétrico, e a tua emoção, o sinal magnético, estão em perfeita coerência. Se pensas, eu sou próspero, mas o teu corpo sente, isso é mentira, o sinal é cancelado. A ativação ocorre quando o corpo e a mente dizem a mesma coisa. Como seria a tua postura agora se já tivesses alcançado o teu maior objetivo? Como seria o teu tom de voz? Como tratarias as pessoas? Se não podes ser essa pessoa agora, no invisível, nunca serás essa pessoa no visível. O universo não te dá o que desejas, ele dá-te quem tu és vibracionalmente. No mundo em que vivemos, somos escravos do relógio. Acreditamos que as coisas levam tempo. Mas no campo quântico, o tempo é uma dimensão que podes dobrar. O que chamamos de milagre é simplesmente um evento que ocorreu fora da linha do tempo prevista pela mente lógica.
Quando entras em estado de ativação, entras no não-tempo. É aquele estado de fluxo onde perdes a noção das horas. É nesse estado que as grandes transformações acontecem. Quando paras de perguntar quando é que vai chegar, e começas a sentir já está aqui, tu encurtas a distância entre a tua intenção e a manifestação. A ansiedade é o sinal de que não confias no campo. E a desconfiança é uma frequência que repele o resultado. Já percebeste que as melhores coisas da tua vida aconteceram quando finalmente soltaste o controle? Isso acontece porque, ao soltar, paraste de enviar o sinal de resistência. Estás disposto a abdicar do controle lógico para permitir que a inteligência do universo organize os detalhes de forma muito mais eficiente do que tu farias? Para que algo novo entre na tua vida, algo velho precisa de sair. Isto aplica-se à matéria e à energia. Se o teu campo quântico está cheio de ressentimentos antigos, amizades tóxicas ou objetos que já não usas, não há espaço para nova frequência se ancorar. O vácuo é uma das forças mais poderosas do universo. O universo abomina o vazio. Sempre que crias um espaço, ele apressa-se a preenchê-lo. Se queres uma nova oportunidade, abre espaço na tua agenda. Se queres um novo amor, cura o espaço do teu coração que ainda está ocupado por mágoas passadas. A ativação quântica exige uma limpeza rigorosa. Que partes da tua identidade atual já não servem à pessoa que te queres tornar? Muitas vezes, o que nos impede de avançar não é o que não temos, mas o que nos recusamos a deixar ir. Consegues identificar agora mesmo 3 hábitos ou pensamentos que são lixo energético na tua vida? O que aconteceria se os deixasses ir hoje, sem medo? Embora a ativação comece em ti, ela expande-se através do entrelaçamento com outros. Existe um fenômeno chamado coerência de grupo. Quando várias pessoas se focam na mesma intenção ou vibram na mesma frequência elevada, o efeito no campo quântico não é apenas somado, é multiplicado exponencialmente. É por isso que ambientes de crescimento e comunidades de consciência são tão transformadores. Tu não estás apenas a lutar contra a tua própria inércia, estás a ser impulsionado pela onda de outros que também escolheram a ativação. O campo quântico é sensível à unidade. Quando reconheces que a tua mudança ajuda a mudar o todo, a tua intenção ganha uma força divina. Tu deixas de ser um ego isolado a tentar ganhar a vida e tornas-te um canal através do qual a vida se expande. Muitas pessoas acreditam que, para ativar uma nova frequência quântica, precisam de estar num estado de perfeição ou de felicidade constante. Isto é um mito que impede a verdadeira transformação. A verdadeira ativação quântica não acontece apenas nos picos de alegria, ela acontece na forma como lidas com a tua dor, com a tua frustração e com o teu medo. Na física, a energia não pode ser destruída, apenas transformada. No campo da consciência, isto chama-se alquimia emocional. Quando sentes uma emoção baixa como a raiva ou a tristeza, tu tens em mãos uma enorme quantidade de energia condensada. Se tenta suprimi-la, essa energia fica bloqueada no teu campo, agindo como uma interferência no sinal que envias ao universo. Mas, se aprenderes a observar essa emoção sem julgamento, podes transmutar essa carga. Pensa nisto, a mesma intensidade que usas para te sentires desesperado é a intensidade necessária para te sentires entusiasmado. A voltagem é a mesma, o que muda é a direção do fluxo. Quando sentires uma emoção difícil, em vez de fugires, pergunta: como posso canalizar esta pressão para impulsionar a minha intenção? A dor, quando processada conscientemente, torna-se o combustível que te lança para o próximo nível vibracional. Estás disposto a parar de temer as tuas sombras e começar a usá-las como degraus? Para que o campo quântico te entregue uma nova realidade, precisa fornecer a ele um molde ou um modelo de identidade. A maioria das pessoas vivem com base no mapa do passado. Se te perguntassem hoje quem és tu, provavelmente você responderia com base no teu emprego, na tua história familiar, nos teus sucessos passados ou, pior, nos teus fracassos. No entanto, no campo quântico, você é uma potencialidade pura. Para ativar o teu novo destino, precisa de criar um mapa da identidade futura. Isto significa definir quem quer ser com tal clareza que o teu corpo comece a acreditar que essa pessoa já existe. Eu quero que você faça um exercício de honestidade brutal agora. Para colapsar uma nova realidade, você precisa de um novo modelo de identidade. Se eu te perguntasse, como é que essa sua versão futura, que já vive no fluxo da abundância, acorda de manhã? Deixe-me te responder como ela faz.
ela não acorda com o som do alarme sentindo o peso do mundo e checando notificações de problemas. Ela acorda com uma sensação de curiosidade. Ela abre os olhos e a primeira coisa que ela sente é a autonomia sobre o próprio tempo. Ela não tem que fazer as coisas, ela escolhe a direção do seu dia. Ela levanta com a espinha ereta, porque o corpo dela já não carrega mais o peso da derrota. E vá mais fundo. Quais são os pensamentos que essa sua versão de sucesso tolera e quais os que ela descarta imediatamente? Eu te garanto, ela não tolera o pensamento de isso não é para mim ou o mercado está difícil. No momento em que um pensamento de escassez tenta entrar, ela o descarta como se fosse um vírus. Ela reconhece a dúvida, mas não se identifica com ela. Ela tolera apenas pensamentos que servem à sua expansão. Ela foca na solução antes mesmo de o problema se materializar. Agora, o ponto mais crítico: como é que ela reage a um desafio financeiro ou a uma crítica ácida? A sua versão antiga entrava em pânico, e você passava dias tentando se justificar ou se esconder. Mas essa nova versão, ela reage com uma calma que chega a ser assustadora para quem está de fora. Diante de um desafio financeiro, ela não se sente diminuída, ela pergunta: o que essa energia está tentando me ensinar sobre o próximo nível? Diante de uma crítica, ela não se defende, porque a sua autovalorização não depende da opinião de quem ainda está operando na frequência do julgamento. Ela é inabalável, porque a sua segurança vem de dentro, do campo quântico, e não das flutuações do mundo exterior. Se você não começar a agir como essa pessoa hoje, o universo continuará te tratando como a pessoa de ontem. Qual dessas duas identidades você vai escolher alimentar nos próximos 5 minutos? A ciência da manifestação resume-se a uma palavra: coerência. Quando teu cérebro está confuso e o teu coração está fechado, o teu sinal quântico é como uma lâmpada comum, a luz espalha-se em todas as direções e não tem força para penetrar nada. Mas quando teu cérebro, intenção, e o teu coração, emoção, estão em sintonia, o teu sinal torna-se como um laser. Um laser pode cortar aço porque a sua luz é coerente. O coração é o gerador eletromagnético mais forte do corpo humano. O seu campo é até 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Se queres que o universo te ouça, precisas de falar a língua do coração. Isso significa sentir a gratidão antecipada. A gratidão é o estado supremo da receptividade. No momento em que sentes gratidão, o teu corpo acredita que o evento que desejas já aconteceu. Aqui está o gancho que muda tudo. O universo não te dá o que pedes, ele dá-te o que agradeces. Se pedes, estás a vibrar na falta, no eu não tenho. Se agradeces, estás a vibrar na posse. Consegues encontrar agora, no meio do teu caos, 3 razões para sentir uma gratidão tão profunda que os teus olhos se encham de lágrimas? É nesse estado que a membrana entre o que queres e o que tens se torna transparente. A ativação inicial é como acender um fósforo. É brilhante e intensa, mas se não cuidares da chama, ela apaga-se com o primeiro vento de crítica ou dificuldade. A verdadeira mestria quântica reside na manutenção da frequência. O mundo exterior é um reflexo do teu passado. É como a luz de uma estrela que já morreu mas que ainda chega até nós. Se te deixares abalar pelo que vês agora na tua realidade 3D, estarás a dar poder ao passado. O mestre quântico olha para as dificuldades e diz: isto é apenas o eco do meu antigo eu. Eu mantenho a minha nova frequência, aconteça o que acontecer. Esta é a parte onde a maioria falha. Eles ativam-se no momento de inspiração, mas desativam-se assim que recebem uma conta inesperada ou uma resposta negativa. A tua fé quântica tem de ser maior do que a tua visão física. Estás disposto a manter a tua luz acesa mesmo quando tudo ao teu redor parece escuro? Lembra-te, a escuridão é apenas o espaço onde a luz ainda não foi projetada. Tu és o projetor. Finalmente, chegamos ao ponto do salto. Existe um momento em qualquer processo de ativação onde precisas de soltar as cordas de segurança. No campo quântico, isto é o desapego. Se estás demasiado apegado ao como e ao quando as coisas vão mudar, estás a bloquear o campo. O teu apego é uma forma de controlo, e o controlo nasce do medo. O universo tem infinitas formas de te trazer o que precisas, formas que a tua mente lógica nunca poderia imaginar. Ao entregares o resultado, tu permites que a inteligência infinita assuma o comando. Tu fazes a tua parte, que é manter a frequência e agir conforme a inspiração, e deixas que o campo faça dele.
Estás pronto para confiar no invisível tanto quanto confias na cadeira onde estás sentado? A ativação que começou no início desta mensagem está agora a penetrar as camadas mais profundas do teu subconsciente. Já não és a mesma pessoa que começou a ler isto. A tua estrutura atômica já foi alterada pela nova informação. Agora, o desafio é viver a partir desta nova verdade. A maior batalha pela sua realidade é travada nos primeiros 20 minutos após acordar. Nesse estado de sonolência, o seu cérebro está em ondas θ, a porta de entrada para o subconsciente. Se a primeira coisa que faz é verificar o celular, as notícias ou pensar nos problemas, você está a entregar a sua soberania quântica ao mundo exterior. A rotina da manhã quântica é o seu protocolo de proteção e criação. Ela não é opcional se deseja sustentar o salto que deu hoje. Para isso existe 3 pilares para praticar assim que você acordar. Primeiro pilar é o vácuo do despertar. Antes de abrir os olhos, não se mova. Sinta o seu corpo como um campo de energia. Não se defina como fulano de tal com tais problemas. Seja apenas consciência. Segundo pilar é a projeção da intenção. Faça a pergunta: quem eu escolho ser hoje? Visualize-se a reagir com calma a situações que antes o irritavam. Veja-se a receber oportunidades com naturalidade. Não é ser um personagem, é escolher a melhor versão de você diariamente e aceita-la. Terceiro e último pilar é a ativação cardíaca. Coloque a mão no coração e sinta a emoção do seu desejo já realizado. Não peça ao universo, assim você está forçando e empurrando. Diga apenas: obrigado pela clareza, pela abundância e pela paz que já estão no seu campo. Ao fazer isto, você está a colocar um filtro na sua percepção. O mundo não mudou lá fora, mas porque você mudou a sua lente, passará o dia a colapsar eventos que confirmam essa nova vibração. Já percebeu como um dia que começa mal tende a piorar, e um dia que começa com gratidão atrai milagres? Isso é a mecânica quântica em ação. Você está disposto a sacrificar 15 minutos de sono para ganhar a mestria sobre o seu destino? Vivemos num mundo saturado de frequências de medo, escassez e julgamento. Ao decidir elevar a sua vibração, você torna-se como uma lâmpada acesa numa sala escura. As pessoas e situações que vibram na sombra podem tentar puxá-lo para baixo, não por maldade, mas por ressonância familiar. Como proteger a sua ativação? Através da indiferença vibracional. Não lute contra a negatividade, não tente convencer os outros de que você mudou. A luta é uma forma de atenção, e a atenção é energia. Se você luta contra o caos, você alimenta o caos. O segredo é manter-se tão ancorado na sua própria coerência que o ruído externo não consegue encontrar um gancho em si. Imagine o seu campo energético como uma bolha de luz coerente. Tudo o que não ressoa com essa luz simplesmente passa por si ou é transmutado. Quando alguém vier com uma reclamação, ouça, mas não entre na emoção. Mantenha a sua respiração profunda. Você é o mestre do seu estado interno. Se o mundo exterior consegue ditar como você se sente, você ainda é um escravo. Mas se você decide como se sente, independentemente do mundo, você é um criador. Lembre-se da lição fundamental: o universo é sensível ao observador. Se você começar a procurar provas de que a ativação falhou, o campo quântico, sendo um servo fiel, irá fornecer essas provas. Se você procurar provas de que tudo está a mudar para melhor, o campo irá reorganizar-se para mostrar essas evidências. A persistência quântica é a capacidade de manter a visão do invisível apesar das aparências do visível. É a fé absoluta na estrutura da realidade. O que você está a manifestar agora é o resultado dos seus pensamentos de há 6 meses. O que você pensa hoje é a semente da sua realidade daqui a 6 meses. Se deseja uma colheita diferente, precisa de plantar sementes diferentes hoje, mesmo que a terra ainda pareça nua. Pergunta de reflexão final: se você soubesse, com 100% de certeza, que o seu novo destino já está garantido no campo quântico, como é que você caminharia, falaria e dormiria hoje? Essa é a vibração que deve sustentar agora. Chegamos ao fim desta ativação, mas este é apenas o começo da sua nova vida. A mensagem que o universo lhe guardou por anos foi entregue. Você agora detém o conhecimento da sua própria biologia, da física da sua consciência e da mecânica do seu destino. A partir deste momento, você não pode mais dizer que não sabe. A ignorância era um peso, mas o conhecimento é uma responsabilidade. Você tem o pincel na mão.
A tela da sua realidade está em branco e o campo das infinitas possibilidades aguarda o seu próximo comando vibracional. Lembre-se, a ativação não é algo que se faz uma vez, é um estado de ser. Cada respiração consciente, cada escolha de gratidão sobre o medo, cada momento de silêncio é uma reafirmação desta verdade. Você é um ser divino a ter uma experiência humana, equipado com a tecnologia mais avançada do universo, a sua consciência. Se o que você ouviu aqui hoje mexeu com uma única fibra da sua alma, se você sentiu aquele calafrio ou aquela expansão que mencionamos, eu quero que você faça algo agora, não por este canal, mas por você. Eu quero que você ancore essa energia. Vá até os comentários e escreva esta frase: ativação já começou. Escreva isso para registrar no campo quântico, em forma de palavras, que o seu tempo de negociar sua luz acabou. Escreva para selar que você não vai mais aceitar as migalhas da escassez enquanto o banquete da abundância está à sua frente. Ao digitar essa frase, você está dizendo ao universo: o contrato com o meu passado foi rescindido. Mas preste atenção, a sua jornada não pode terminar quando este vídeo chegar ao segundo zero. O que você ativou aqui hoje foi apenas a ignição. Para que essa nova frequência não se apague no ruído do mundo lá fora, você precisa de um mapa de navegação. Você precisa aprender a sustentar o colapso dessa nova realidade todos os dias, sem vacilar. Se você sente que está pronto para deixar de apenas entender o campo quântico e quer começar a dominá-lo, eu preparei algo profundo para você. É mais que um livro, é um manual de instruções para a sua consciência. Eu o chamei de O Criador Oculto. Nele, eu entrego as chaves para você praticar a encarnação dessa nova identidade com uma clareza que você nunca experimentou. É o guia definitivo para quem decidiu que não vai mais esperar o futuro chegar, mas que vai buscá-lo agora, no campo das infinitas possibilidades. O acesso ao seu próximo nível está à sua espera. Você encontrará o link para o e-book O Criador Oculto no primeiro comentário fixado logo abaixo. Toque nele e assuma o controle da caneta que escreve o seu destino. O seu eu do futuro já está lá, esperando por você. E se você busca mais conteúdos como este, onde a física quântica e a consciência não são tratadas como contos de fadas, mas como armas de libertação para quem cansou de ser espectador da própria vida, inscreva-se. Faça isso por você. Porque cada conteúdo que lançamos aqui será uma nova carga elétrica para quebrar o teto invisível que tentaram te impor. Pressione o botão e ative o sino, porque em um mundo afundado no ruído e na distração, a clareza que você encontrou aqui vale mais do que ouro. E agora, ao terminar este vídeo, desligue a tela, mas não desligue essa frequência que acabou de se acender no seu peito. Caminhe de forma diferente, olhe para os seus desafios com o olhar do observador que sabe que a matéria é moldável. Tolere menos a dúvida e viva mais na certeza do invisível. Porque lembre-se, aquele que desperta para sua própria natureza quântica nunca mais aceita voltar a dormir na ilusão da limitação.